Senhor, amém? Graças a Deus. Eu quero externar a minha alegria de poder retornar a essa casa de oração, poder estar junto com os irmãos aqui da AD Betim, esta segunda-feira, este culto de ensino, onde nós nos reunimos para aprender do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e eu quero também externar a minha gratidão pela vida do pastor, presidente, pastor Neemias, que Deus abençoe. Externar também assim, cumprimento a todos os obreiros, todos os dirigentes, todos os irmãos que estão aqui, nosso amigo pastor Divino, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero louvar também a vida do pastor José Rodrigues, nosso presidente de honra, que Deus abençoe a todos os irmãos. Trago também a paz do meu pastor presidente, pastor José Teixeira Rego Neto, presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Bela Vista, ali no estado do Ceará. Trago um abraço também da minha esposa, a irmã Evani, e dizer para todos os irmãos aqui, se os dias os irmãos forem a Fortaleza, estiverem naquela terra, os irmãos nos procurem, que vai ser uma honra levar você para dar uma volta na praia e comer um camarão ali em Fortaleza. Só não vai todo mundo de uma vez só, que não dá certo. Vai um pela outra. Quem deseja ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20. A partir do verso de número 7. Atos, capítulo de número 20. A partir do verso de número 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Todos encontraram? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Amém, queridos? Levante a mão direita aos céus, por favor. Mão direita levantada é sinal de vitória. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, os amalequitas eram paralisados. E enquanto você está com as mãos levantadas aqui nesta noite, todos os inimigos do teu ministério, da tua família, das tuas finanças, da tua saúde, estão sendo paralisados nesta noite. Com as mãos levantadas, diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz. Diga: Senhor, basta uma palavra vinda da tua parte, e a minha vida
não será mais a mesma. Amém, Jesus. Pode vos assentar, irmãos. Mas não perca o clima dessa adoração que está aqui nesta noite. Olhe para mim, por favor. Nós acabamos de ler um texto que está inserido no livro de Atos. Todos nós sabemos que o escritor desse livro é Lucas. Todos nós sabemos que Lucas era médico. Paulo, ele tem um adjetivo em relação à pessoa de Lucas. Sempre que vai citar Lucas, Paulo diz: Lucas, o médico amado. E Lucas escreve tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro que trata do crescimento da igreja. Interessante é que Lucas faz 2 tratados. O primeiro tratado é o Evangelho. E o Evangelho de Lucas trata da obra que Jesus fez nos discípulos. E o livro de Atos trata da obra que Jesus fez através dos discípulos. Nós temos que entender algo na nossa vida. A primeira obra que o Senhor faz é a obra que Ele realiza em nós. Porque antes de Deus trabalhar com você, Ele trabalha em você. E livro de Atos, Lucas vai mostrar a maneira como Deus trabalhou com os discípulos. Você vai ver que o livro de Atos é um livro que trata do crescimento da igreja. Você vai ver também que o livro de Atos é um livro que trata da perseguição da igreja. Se é algo que o inimigo tentou e é perceptível no livro de Atos, é que o inimigo sempre está tentando barrar o crescimento da igreja. Se você for ver, o inimigo tentou barrar o crescimento da igreja de 3 formas. A primeira forma que ele tentou foi com a perseguição. Mas quanto mais perseguia, mais o povo de Deus crescia. Porque Deus tem um negócio com crente. E crente, quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais apanha, mais faz festa. Quanto mais passa por luta, mais canta louvores ao Senhor. E o povo perseguia e a igreja crescia. O inimigo viu que perseguição não dava certo, e então ele tentou outra estratégia. Qual foi? Infiltração. Começou a infiltrar no meio dos irmãos falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, falsos irmãos. E aparece um tal de Ananias e Safiras, que estava infiltrado no meio dos irmãos, mas não tinha um coração entregue ao Senhor. E a Bíblia diz que esse Ananias e Safira um dia resolve vender uma propriedade, e resolve então fazer uma oferta no templo. E a Bíblia diz que eles levaram esta oferta aos pés dos apóstolos. Toda oferta que você entrega é nos pés. Você entrega nos pés dos apóstolos, mas quem recebe é a mão de Deus. Eles entregam nos pés dos apóstolos, só que Ananias e Safiras deixaram que o diabo enchesse o seu coração. E o próprio Pedro vai dizer: Ananias, por que deixaste o diabo encher o teu coração para mentires contra o Espírito do Senhor? E naquela mesma hora, aquele que era falso, aquele que era mentiroso, foi revelado diante da igreja. Porque é uma verdade, e é uma verdade que a mentira tem perna curta, e ela sempre anda manquejando e nunca vai longe demais. A infiltração não deu certo, porque o Espírito do Senhor sempre revela a verdade no meio da congregação.
Aleluia. Quando ele viu que a perseguição não deu certo, a infiltração não deu certo, então ele vai tentar a sua última estratégia, distração. Ele começa a colocar problemas dentro da igreja, e as viúvas dos gregos começam a reclamar que estão deixadas de lado na assistência. Então eles começam a dizer que os apóstolos agora tinham que ir servir as viúvas. Os apóstolos então reúnem a igreja e dizem assim: não é lícito que nós deixamos aquilo para qual fomos escolhidos a fazer, porque nós não fomos chamados para servir a mesa, nós fomos chamados para a palavra e para a oração. A igreja precisa entender o propósito para qual está aqui nesta terra. A igreja precisa entender o propósito para qual foi levantada neste lugar. A igreja não pode se embaraçar com negócios desta vida. A igreja precisa compreender que ela está aqui por um propósito. Ela está aqui para pregar o evangelho. Ela está aqui para anunciar o senhorio de Cristo. Ela está aqui para anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar uma igreja cheia de poder. É nessa hora que os apóstolos vão dizer: não é bom que seja assim, vamos levantar homens e vamos colocá-los a este cargo. É aí que se levanta o diácono dentro da igreja. É aí que surge o diaconato. Porque sempre que o inimigo vem com algo contra a igreja, Deus sempre tem um plano B. Deus sempre tem um plano de saída. Deus sempre tem uma arma secreta escondida. Não deu certo a perseguição, não deu certo, olhe para mim, não deu certo a infiltração e não deu certo a distração. Por quê? Porque você vai ver que em Atos dos Apóstolos, Deus sempre estava acrescentando o número de salvos na igreja. Nesse inteirinho há a conversão de Paulo. Paulo se converte e começa a pregar o evangelho por toda a Ásia. A Bíblia vai dizer que Paulo então chega a Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele está então disposto a pregar o evangelho em toda a Ásia. Só que um homem por nome de Demétrio se levanta. Você encontra isso no capítulo 19, um capítulo anterior que nós lemos aqui. No capítulo 19, esse Demétrios começa uma confusão contra Paulo. Ele começa a assediar as pessoas e começa a fazer um motim. Demétrios vai dizer que Paulo tem uma mensagem, e essa mensagem é perigosa, porque se o povo ouvisse a mensagem de Paulo, ia acabar com o lucro deles, porque havia um templo de Diana, e eles eram artífices que faziam pequenas estátuas de Diana para poder vender para o povo. E eles sabiam que quando a mensagem do evangelho chega, todo o lucro do cão se acaba. Quando a mensagem do evangelho chega, toda investida do diabo é neutralizada. Quando a mensagem do evangelho chega, todo o ninho do inferno é desfeito. É por isso que o diabo teme, é por isso que Demétrios temeu. Por quê? Porque se a mensagem de Paulo fosse pregada naquele lugar, todo o lucro do inferno iria por água abaixo. As portas do inferno não prevaleceriam, ia ter que se fechar. Por quê? Porque aonde a mensagem é pregada, aleluia, o inferno recoa. Aonde a mensagem é pregada, o traficante é liberto, o drogado é liberto, o prostituto se converte, o alcoólatra deixa de beber. Paulo ainda nem tinha chegado em Éfeso, mas a sua mensagem já estava
estava causando temor. Sabe o que é isso? É porque a mensagem é mais importante do que o pregador. Aleluia! A mensagem tem que ser pregada. O pregador pode até ser esquecido. Daqui a uma semana você nem se lembra quem é Regis Ribeiro. Daqui a alguns dias você nem se lembra quem sou eu. O pregador pode ser esquecido, mas a mensagem não. Aleluia. Oranda Cassiaia. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus. Levanta a mão, diga algo que glorifique ao Senhor. Diga glória, diga aleluia, diga algo que exalte ao Senhor. E esse Demétrio, a Bíblia vai dizer que ele começa a juntar alguns profissionais. Diga comigo, ele juntou profissionais. Não, mais forte, eu estou vendo vocês aqui, pode ficar melhor. Diga comigo, ele juntou profissionais. E profissionais sempre vão causar problema, pastor. Eu vou dizer de novo. Profissionais sempre vão causar problema. Ou coisa ruim é tratar com profissional. E ou coisa ruim é quando a gente vira profissional. A gente pastoreia por profissão. A gente prega por profissão. A gente canta por profissão. A gente vira crente por profissão. A gente vira profissional. E ou coisa ruim é tratar com o profissional. Porque a Bíblia vai dizer que o profissional só tem um objetivo. Qual era a preocupação de Demétrio? A preocupação de Demétrio é se a mensagem de Paulo fosse pregada, eles iam perder o seu lucro. Posso falar? Profissional só se preocupa com lucro. Preocupação é o que ele vai ganhar, é o que é que ele vai ter. A preocupação é só com o lucro dele. O profissional só se preocupa com o lucro. Agora, quem é servo não. Quem tem chamado é diferente. Quem tem chamado ou ganhando ou não ganhando, ele está lá servindo. Quem tem chamado sendo reconhecido ou não sendo reconhecido, ele está lá servindo. Oh, aleluia. Eu acredito que nesta noite nós viemos a este culto não para tratar com profissionais de igreja. Eu acredito que nós viemos a este culto para tratar com servos chamados pelo Senhor para fazer uma grande obra. Aleluia. São pessoas que muitas das vezes não recebem nenhuma oportunidade na igreja, mas está lá servindo. São pessoas que o seu nome não sai em cartaz, nem em outdoor, mas está lá servindo. São pessoas que servem a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus pode dar. Profissional, ele só serve se ele ganhar alguma coisa, se ele tiver recompensa. Não, chamado ele não é assim. Ele pode até não receber nada, mas ele vem para um culto desse com o coração cheio de Deus, com o espírito cheio de adoração. Se você é um profissional de culto, fica calado. Mas se você é um chamado por Deus, levanta a mão para adorar Ele nesse lugar. Aramácia. Quando Demétrio junta os profissionais, a Bíblia diz em capítulo 19 que ele vai levar os profissionais para o teatro. E se tem coisa que profissional gosta é de teatro. Se tem coisa que profissional gosta é de encenação, pastor Neemias. Ele encena. Ele chega no culto, coloca uma máscara. Quem olha para ele pensa que ele é um cara cheio de Deus. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Ele é literalmente um ator. Ele vive no teatro. Ele é literalmente alguém que finge ser o que ele não é.
Sabe como é que Jesus chama essas pessoas? Sabe como é que Jesus chama essas pessoas? Hipócrita. Que vem da palavra grega hipocrete, que significa literalmente ator. Um hipócrita é um ator. É alguém que finge ser o que ele não é. É alguém que não sobe em um altar, ele sobe num palco. Ah, Jesus. Vai ficar bom esse negócio. Os atores antigos gregos usavam uma máscara. E essas máscaras eram feitas de cera. Daí vem a nossa palavra sincero, que vem do latim sincera, que quer dizer sem máscara. Alguém que mostra ser quem ele é. Alguém que não tem duas caras. Alguém que é crente dentro da igreja, mas é crente também lá na rua dele. Alguém que é pastor aqui, mas também é pastor para a família dele. Alguém que não precisa usar máscara. As máscaras eram feitas de cera. Diga comigo, as máscaras eram feitas de cera. E se tem uma coisa que cera não suporta, é calor. Se tem uma coisa que máscara não suporta, é fogo. Segura na mão desse crente que está do seu lado. Segura. Se ele não quiser pegar na tua mão, porque ele está com medo de pegar fogo aqui nessa noite. Isso. Só em pegar na tua mão ele vai sentir algo diferente aqui nesse culto. Isso. Aperta a mão dele até dizer, ai meu Deus, porque glória a Deus ele não deu aqui ainda. Isso. Olha para ele, olha para ele e diga assim, meu irmão, diga, profissional, gosta de teatro e usa máscara. Mas diga assim, mais máscara não suporta fogo. E diga, e nesse culto, hoje à noite, aqui tem fogo. Aleluia. Aleluia. Olá. Atrás tem, aqui no meio, vai. O obreiro também pega fogo, irmão. O obreiro também é isso, deixa acender. Não tem medo da máscara cair, não. Não tem medo da maquiagem borrar, não. Levanta a mão e adora Ele. Ele leva os profissionais para o teatro. E ali querem se levantar contra Paulo. Os amigos de Paulo se levantam. E a Bíblia vai dizer que eles pegam um amigo de Paulo chamado Aristarco. Quem era Aristarco? Lá em Colossenses Paulo vai falar sobre Aristarco. Em Timóteo ele fala também. E uma das características de Aristarco, que era um dos cooperadores de Paulo, ele vai dizer, Aristarco, meu companheiro nas prisões. E oh, coisa boa, irmão, é quando você tem um companheiro que não é só companheiro de festa. Quando você tem um companheiro que não é só companheiro dos dias bons. Quando você tem um companheiro que está contigo quando o barco também não vai bem, está afundando, ele está do teu lado.
Ó, como a gente precisa de companheiros como Aristarco nos dias de hoje. Quando os profissionais começam a se levantar, começam a querer perseguir, começam a caluniar, o Aristarco vem, coloca a mão no teu ombro e diz: pode contar comigo, pastor, que eu estou do teu lado. Oh, aleluia, pastores, Deus vai começar a colocar Aristarcos na história de vocês. Deus vai começar a colocar companheiros do teu lado nos dias de luta. Alguém vai chegar para você e vai dizer: eu estou orando pelo Senhor, pastor. Eu estou do lado do Senhor, pastor. Pode contar comigo. O que der para o Senhor também vai dar para mim. Eu gosto, irmão, de pregar uma mensagem no capítulo 5 de Lucas, que fala da chamada dos discípulos. Capítulo 5 de Lucas, você vai ver que quando Jesus chega, os discípulos estão tirando o barco da praia e estão lavando as redes. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco, que é o barco de Simão Pedro, e pede para se afastar um pouco da praia. E Jesus começa a pregar. E começa a pregar. E quando ele termina de pregar, porque ele está usando o barco de Pedro como um púlpito, ele está usando o barco de Pedro para pregar à multidão. E quando ele termina de usar o barco de Pedro, escuta isso para dar glória a Deus. Se você não der glória a Deus, é porque você está ruim de glória aqui essa noite. Quando ele termina de usar o barco de Pedro, ele disse: Pedro, agora vamos por mar pescar. Agora vamos pegar peixe. Por quê? Porque eu usei o teu barco e agora eu vou dar o pagamento do que eu usei. Porque Jesus não deve nada para ninguém. E ele vai levar lá. Agora diz: Pedro, vamos para o mar profundo e vamos pescar. E ele vai lá e joga as redes. Você conhece a história? E a Bíblia diz que quando eles jogam a rede, eles puxam uma grande quantidade de peixe. Diga: grande quantidade de peixe. E algo começa a acontecer. A Bíblia diz que as redes começam a se rasgar. Você não já teve impressão que tem dias que parece que a tua rede vai se rasgar? Já teve impressão que tem dias que parece que vai se acabar tudo? Agora, interessante é que foi a pesca, foi o milagre que ocasionou isso. Foi a palavra de Jesus, foi a pesca do peixe que veio ocasionar o rasgo das redes. Por quê? Por que Jesus permite isso? Para mostrar para mim e para você que a nossa rede não é tão forte como a gente pensa. Estava se rasgando, ó. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro e os outros fizeram sinais. Fizeram o quê? Para os companheiros, para poder vir ajudá-los. Companheiro que é companheiro sempre vai compreender os teus sinais. Ele vai olhar para você e vai dizer: está acontecendo alguma coisa contigo. O que é que você tem, meu amigo? Companheiro que é companheiro vai conhecer os sinais. Estou te achando diferente. Você não está mais com aquela mesma alegria que você tinha antes. Cadê aquelas línguas estranhas que eu ouvia você falar constantemente na igreja? Cadê aquela palavra de fervor que você sempre tinha nos lábios? Companheiro que é companheiro vai saber identificar os sinais em você. Agora, companheiro que é companheiro não vai deixar a tua rede se rasgar. Ele fez sinais para o companheiro e os companheiros vieram para ajudá-lo. Aleluia. Oh, aleluia. Um companheiro que é companheiro nunca vai deixar a tua rede se rasgar.
Quando você fizer sinal, Ele vai vir do teu auxílio, vai colocar a mão sobre o teu ombro e vai começar a orar pela tua vida. Oh, coisa boa é quando a gente tem um companheiro que a gente faz um sinal e ele vem nos ajudar. Aleluia. Levante a mão para cima se você crê. Coloque essa mão no ombro desse irmão que está do seu lado. Isso. Diga para ele nessa noite, desta forma assim: eu sou o companheiro que Deus colocou do teu lado. Diga para ele: se depender de mim, a tua rede não vai se rasgar. Se depender de mim, o teu casamento não vai acabar. Se depender de mim, o teu ministério vai continuar para frente. Se depender de mim, você não vai parar. Oh, aleluia! Aleluia! Mas sabe qual é o mais lindo dessa história? É que a Bíblia diz que os companheiros foram ajudar. E os dois, os dois saíram cheios. Vai orando por quem está precisando, que você também vai ser cheio. Vai intercedendo porque quem está na luta, porque você também vai ser cheio. Aleluia. Oh, aleluia. Que a gente precisa de um Aristarco do nosso lado. É um companheiro, um amigo que está do seu lado, que te ajuda. Eu lembro de uma vez que eu estava em Paraipaba, pastor. Nesse dia era uma grande concentração de jovens. A gente saiu para evangelizar. E foi eu e um companheiro meu. E de repente a gente chegou numa casa que era uma barra pesada. Sabe? Sonzão pesado. Povo fumando, povo bebendo. E eu tenho um negócio comigo, irmão. Quanto maior o desafio, aí é que eu gosto. Quando eu olhei para dentro da casa, eu sei de onde Deus me tirou. Eu já fui pedindo licença, já fui entrando e metendo a palavra. E eu preguei. Os caras que estavam bebendo já colocaram a bebida de lado. O outro que estava ouvindo o som já baixou o som para ouvir a mensagem. O outro já apagou um cigarro e jogou fora e ficaram ouvindo. E eu pregando, e eu vi aqui no canto dos olhos deles uma lágrima chorando. Preguei, irmão. O cara agradeceram, disseram que à noite ia para o evento. Quando eu olho para trás, cadê meu companheiro? Quando eu olho para trás, saí na porta, olhei para fora, o homem já estava lá na outra esquina. Eu fui lá onde ele estava, irmão. Olhei para ele e disse: nunca mais abandone um soldado sozinho na guerra. Nunca mais abandone um soldado sozinho na guerra. Você pode até morrer, mas morra junto com ele. Não abandone um soldado na guerra. Bata no ombro de alguém, diga essa verdade, que eu quero ministrar essa verdade. Diga para umas 3, 4 pessoas, diga: nunca abandone um soldado na guerra. Aristarco ficou do lado de Paulo. Eram muitos profissionais, mas Aristarco estava do lado de Paulo. Paulo sai dali, viaja, se encontra com outros irmãos e ele reúne os seus amigos. Aí nós chegamos aqui no texto que nós lemos hoje. Em Troade, Paulo se reúne com alguns discípulos e ele começa a pregar. Ele começa a pregar e ele vai pregar até quase meia-noite. E perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que um jovem estava sentado na janela, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar
e foi levantado morto. Ele foi o quê? Levantado. Se tem algo que você pode fazer de ruim por alguém, é levantar ele morto. E infelizmente, eu não tenho medo de dizer isso, tem muitos que hoje em dia estão sendo levantados mortos. E levantar morto vai causar mais problema do que você pensa. Porque você levanta o camarada hoje como obreiro na igreja, levantado morto, amanhã ele causa uma divisão na igreja. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está usando umas desculpas meio esfarrapadas. A gente sabe da vida do camarada, a gente sabe da conduta dele, a gente sabe das maracutaias do infeliz por aí, e a gente ainda convida ele para pregar na nossa igreja. Aí o camarada diz: não, pastor, é porque ele atrai multidão. Meu irmão, até defunto atrai multidão. Eu vou dizer de novo: não deixa se encantar com multidão não, porque até defunto atrai multidão. Se você for ver da viúva de Naim, vinha carregando um defunto, e o defunto estava atraindo uma multidão. Não se deixa encantar por multidão não. Quero saber se o camarada tem vida com Deus primeiro. Alá, xeramanta. A gente sabe, mano. Aí você quer dar, não, pastor, é para dar uma oportunidade. Aí é? Depois você vai ver o que é que o morto vai trazer de problema. Eutico foi levantado morto. E esse é o problema da nossa geração. O problema da nossa geração é querer tratar quem está morto como se estivesse vivo. Diz alguma coisa, irmão. Ai, oi. Morto tem que ser tratado como morto. Mas os vivos têm que ser tratados que nem vivos. Se o homem tem temor a Deus, se o homem é um homem de oração, se o homem é um homem frequente na igreja, dê oportunidade a ele, porque ele tem vida com Deus. Aleluia. 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 Adorei a nascimento corebaia. Ai, chorema, sorema, cobe de rasimiante. Time de ora, quando ibashi ai, chirima, sireca, séria. Eu acredito nesta noite que eu estou diante de uma geração que está sendo levantada nesses últimos dias. Mas não é uma geração que está levantada morta, com caráter morto, com vida. Não. É uma geração que está sendo levantada com vida. Aleluia. Se isso é verdade, segure na mão desse crente que está do seu lado. Segure na mão dele, isso. Se ele não quiser pegar, ele está com medo de ser batizado com o Espírito Santo nesta noite, falar em línguas. Olha para ele e diga assim: meu irmão, diga: Deus está levantando uma geração com vida. Diga: se você está sendo levantado com vida, como eu estou sendo levantado, diga: nós dois vamos sentir a presença de Deus aqui desse. Olha lá. Vai isso aí. Vai pegando. Vai acendendo. Deixa acender. Deixa contagiar. Deixa pegar. Deixa acender.
Você vai voltar para a tua congregação nesta noite, mas levando vida para lá. Você vai voltar para a tua casa levando vida para lá. O espírito da morte vai ser banido. Levanta a mão para receber vida. Recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais. Seja cheio, seja cheia, seja renovada, seja batizada com o Espírito Santo. Recebe poder, recebe autoridade. Olha para mim. Nós estamos falando de um rapaz que caiu. A Bíblia diz que Eutico caiu da janela. E Lucas, por ser médico, talvez queira nos dar um indício da queda desse rapaz. Por que ele caiu? Se você ler no capítulo 20, verso de número 8, vai dizer assim: e havia, diga comigo, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Talvez aqui Lucas queira nos dar um indício da queda de Eutico. A Bíblia diz que havia várias lâmpadas. Primeiro, não era só uma lâmpada, era várias lâmpadas. Não era só uma lâmpada, era várias lâmpadas. Vou dizer de novo. Não era uma lâmpada que brilhava só. Era várias lâmpadas que brilhavam juntas. Porque lâmpada que é lâmpada aprende a brilhar juntos. Lâmpada que é lâmpada não precisa apagar o brilho de ninguém para poder brilhar. Lâmpada que é lâmpada não se preocupa se alguém está brilhando. Ela sabe que ela tem o brilho dela também. Elas estavam brilhando juntas. Diga, brilhando juntas. Porque ministério é cooperação. Ministério não é competição. Ministério é eu ajudando você e você me ajudando. Não é você torcendo para o playback não pegar, não pega. Tomara que a unção não desça. Não. Ministério não é você torcendo para a igreja do outro não crescer, que não cresça, que ninguém se... Não é isso. Ministério não é competição, não é querendo cantar melhor do que os outros, não é pregar melhor do que os outros, não é ter a igreja melhor do que o dos outros. Não é competição. Ministério é cooperação. Se eu estou bem, você também está bem. Se eu cresço, você também cresce. Enquanto a gente não colocar na mente que a gente não está trabalhando para o nosso ministério, enquanto a gente não colocar na mente que a gente não está trabalhando para o nosso eu, enquanto a gente não colocar na mente que a gente está trabalhando para o reino de Deus, a gente vai continuar competindo entre os outros. Mas quando a gente entender que a gente está trabalhando para o reino, a gente vai começar a cooperar um com os outros. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Infelizmente a gente aprendeu errado, irmão. A gente aprendeu, viu, pastor David, que a autoridade... O senhor pode me dar licença de eu usar o senhor um pouquinho? Segura aqui. A gente aprendeu que a autoridade se usa aqui. E a autoridade não se usa aqui. Porque se você usar a autoridade aqui, o que você vai fazer é isso. Baixa um pouquinho, pastor. Só um pouquinho. Isso. Autoridade não se usa aqui. Fica aqui, pastor. Autoridade se usa aqui. É conduzindo.
é direcionando, sem diminuir ninguém, é crescendo junto um com os outros. Levanta a mão para receber esta presença. Obrigado, pastor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Por isso que a gente está brilhando junto aqui essa noite. Havia muitas luzes, olha para mim. E essas luzes que a Bíblia diz, não é essas luzes que a gente vê nos dias de hoje. Não eram lâmpadas de energia. Eram lâmpadas que funcionavam à base de azeite. Eram lâmpadas, e havia muitas lâmpadas, diga muitas lâmpadas. E essas lâmpadas, elas causavam uma fumaça. Elas exalavam uma fumaça devido à queima do azeite. Aí é por isso que você vai ver que Lucas vai dizer que havia janelas naquele local. Porque as janelas ficavam fechadas no inverno, mas ficavam abertas no verão. E para que as janelas ficavam abertas? Para poder o vento entrar. As janelas ficavam abertas para o vento entrar. Por quê? Porque se o vento não entrasse, a fumaça não saía. O vento precisa entrar para poder a fumaça sair. A gente precisa deixar o vento entrar para poder a fumaça sair. Sabe por que nós estamos vendo muitos escândalos nos dias de hoje? É porque tem pouco vento entrando e muita fumaça dentro. Enquanto o vento do Espírito não entrar, a fumaça do pecado não pode sair. Eu vou dizer de novo. O vento tem que entrar para poder a fumaça sair. Sabe o que você está precisando para aquela mocidade mudar e deixar de ter tanto problema? É que o vento sopre lá dentro da mocidade. Sabe o que a tua congregação está precisando? É que o vento sopre lá dentro da tua congregação. Sabe o que a igreja do Brasil está precisando? A igreja não precisa de mais teólogos, de mais pregadores eloquentes. A igreja não precisa de mais estrutura. A igreja do Brasil está precisando de um sopro do Espírito Santo sobre ela. Eu nunca vi tanta coisa errada na minha vida. Eu nunca vi tanto escândalo na minha vida. E muitas das vezes dá até tristeza de abrir redes sociais. Aleluia. É fumaça, é fumaça, é fumaça, é fumaça, é fumaça. Arandocomanas. E a gente só vê as notícias dos eúdicos caindo. A gente só vê a notícia dos eúdicos tombando. Por quê? Porque ninguém aguenta fumaça há muito tempo. Você pode até enganar um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, mas uma hora dessa a fumaça vai te derrubar. Ninguém engana por muito tempo. Ninguém aguenta fumaça por muito tempo. O melhor que a gente tem a fazer é abrir as janelas da nossa casa espiritual e dizer: sopra vento, sopra vento, sopra vento. Levanta a mão que eu vou profetizar nesta noite sobre a tua congregação. Levante a mão porque o ciclo de oração lá da tua congregação vai mudar.
Os congressos de jovens da tua congregação a partir desse ano vai mudar. Oh, aleluia, as reuniões vão mudar. Por quê, pastor? Porque o vento vai começar a soprar lá. O vento do Espírito vai começar a soprar lá. Nós precisamos fazer que nem Ezequiel. Nós estamos vendo uma igreja com muita estrutura. Ezequiel profetizou e a Bíblia diz que se levantou a estrutura. Tinha estrutura, mas não tinha vida. É a maior tristeza. Eu tenho andado por quase todos os estados do Brasil. Já preguei em igrejas que são verdadeiras catedrais, que tem estrutura de som, tem estrutura de banco, tem estrutura de tudo mas quando você entra dentro, você sente que está faltando alguma coisa. Você sente que está faltando a presença do Espírito Santo, e não dá para aguentar muito tempo sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ezequiel profetiza e se levantou a estrutura. Olhe para mim. Levantou-se a estrutura, mas não tinha o Espírito. Aí Deus disse: chama Ezequiel, chama o Espírito. E diz ao Espírito que sopra dos quatro cantos. A igreja do Brasil está precisando de um sopro do Espírito Santo. Esses dias eu me lembrei do meu tempo de criança. Esses dias agora as crianças estão tudo brincando. Como é que você chama aqui em Minas? Papagaio, pipa. Lá a gente chama de pipa, de raia. E a gente vê, quem já brincou de pipa, de raia aqui? Você também, mano? Amém, é bom. A gente gosta. Você gosta de brincar de raia? Bom. E a gente brincava quando era criança. Esses dias eu me lembrei, pastor Divino. Vi algumas crianças brincando. E qual é a maior necessidade no dia que você vai brincar de raia, de pipa, de papagaio? É o quê? Adianta ter raia, ter pipa se não tiver vento? Adianta ter linha? Adianta ter uma rabiola grande se não tem vento? Sem vento não tem alegria. Algumas vezes a gente ia brincar quando era criança, e quando a gente chegava lá, não tinha vento. Não tinha vento. Aí alguns amigos meus, pastor Remias, pegava o papagaio. Olha para cá, olha para mim. Eles pegavam o papagaio e ficavam correndo. E eles corriam. Só que o papagaio até subia um pouquinho, mas depois caía. Só que eu não sei vocês, sei que lá no Ceará a gente fazia isso. A gente desenvolveu uma técnica. A gente aprendeu a chamar o vento. E era algo meio assim, pastor, não sei, coisa de criança. Eu sei que a gente ficava parado e começava a chamar o vento. E como é que a gente chamava? A gente chamava assim, ó. A gente começava a assoviar. E não é que o vento vinha. Eu sei que tem alguns incrédulos aí que não estão acreditando, mas eu estou falando, velho. Estou diante do altar de Deus. A gente chamava e o vento vinha. Posso aplicar para nós? Sabe qual é o nosso problema hoje? Que a gente está querendo correr. A gente está querendo fabricar vento. A gente quer fabricar os efeitos do vento.
Por isso que muitas das vezes a igreja cresce, na mesma proporção que cresce, esvazia. É por isso que você ganha 100 almas durante o ano, quando chega no outro ano não tem 2 firmes. Porque você está querendo produzir o vento. Você está querendo correr na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria eloquência, na sua própria sabedoria. Está na hora de você parar de correr nas suas forças e começar a pedir o vento para soprar sobre nós. Quem deseja que o vento sopre? Quem deseja que o vento sopre? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão e adore, adore, porque o vento vai começar a soprar lá dentro da tua casa. Vai começar a soprar sobre a tua vida aqui nesta noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Hoje nós estamos abrindo a janela da nossa vida para deixar o vento soprar. Eutico senta na janela pensando que vai impedir do vento entrar, mas não sabia ele que em João no capítulo 3 verso 8 Jesus diz: o vento sopra onde quer, aleluia. Não tem quem impeça do vento soprar. O senhor Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, não pode impedir do vento soprar, aleluia. O presidente do Brasil não pode impedir do vento soprar, oh glória a Deus. A ministra do STJ, dona Carmen Lúcia, não pode impedir do vento soprar. O prefeito da cidade de Betim não pode impedir do vento soprar, porque se ele quiser soprar aqui sobre nós nessa noite, ele sopra onde ele quer, aleluia. Levanta a mão, porque eu creio que ele vai soprar. Levanta a mão, levanta a mão. Oh glória a Deus. Te prepara, obreiro, para um grande sopro de Deus no teu ministério. Te prepara, crente, para um grande sopro de Deus na tua vida. Se você crê nisso, eu convido você a dar um pulo dessa cadeira, ficar de pé comigo adorando a Deus nesse lugar. Já está soprando ali, já está soprando ali, olha lá. Lá atrás, aqui nos obreiros já está soprando. Lá em cima, vai soprando, vai soprando, vai soprando. Isso, isso. Levanta a mão por 5 minutos para adorar a Ele. Ei! Já estou encerrando, meu pastor. A Bíblia diz que Eutico caiu. Diga comigo, Eutico caiu. Só que o problema de Eutico, o maior problema de Eutico, não foi ter caído. O maior problema de Eutico não foi ter sentado na janela. O maior problema de Eutico não foi ter dormido. O maior problema de Eutico não foi ter caído. O maior problema de Eutico foi ter caído para o lado errado. Entendeu não? Entendeu não? Se ele tivesse caído para dentro, no máximo ele tinha se arranhado, se assustado. Se ele tivesse caído para dentro, ele tinha ficado vivo. Mas como ele caiu para o lado errado, caiu para fora, o erro de Eutico foi ter caído para o lado errado. Escuta aqui, se for para cair, cai para o lado certo. Diz para o obreiro que está do teu lado: obreiro, se for para cair, cai para o lado certo. Diz para o irmão que está do seu lado: se for para cair, cai para o lado certo. Não cai para fora não, cai para dentro. Não cai para fora não, cai para dentro. Não cai para fora não, cai para dentro. Pastor, eu estou passando por uma luta, então cai para dentro. Pastor, eu cheguei aqui fraco, então cai para dentro. Pastor, eu estou vivendo uma crise, então cai para dentro. Nesta noite nós não viemos aqui para cair para fora, nós viemos aqui para cair para dentro, aleluia. Quem vai cair para dentro junto com o pastor, levanta a mão para adorar. Urabandarácia. Isso, eu queria que você colocasse a mão sobre o irmão que está do seu lado. Coloca a mão sobre o irmão que está do seu lado. E por 5 minutos você começasse a orar por ele. Por 5 minutos você começasse a interceder pela vida dele.
Diga para ele nessa noite: nós vamos cair para dentro. Nós vamos, isso, vai orando. Ora mais um pouco. Abre a tua boca, porque enquanto você está orando aqui, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você está orando aqui, Deus está visitando teus filhos. Abre a tua boca e vai orando. Ora mais, isso. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Às vezes a gente só precisa de alguém que ore junto com a gente, alguém que coloque a mão no ombro e diz: vai dar tudo certo. Isso, vai, deixa Deus te usar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos, vamos encerrar agora.